Olá, queridos! Juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. E a nossa lição hoje tem como título O Encontro dos Dois Irmãos. Porém, antes de nós avançarmos, convido você a orar neste momento. Faremos com o Senhor. Sagrado Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra. Conceda-nos sabedoria e entendimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Depois de 20 anos, Jacó se reencontra com o seu passado. Lá em Gênesis capítulo 33, nós encontramos a narrativa do reencontro dos dois irmãos. E é interessante que isso se dá depois de sua experiência com Deus. Lá no capítulo 32, versículo 30, ali nós vemos a declaração de Jacó, onde ele vê Deus face a face e sobrevive. Peniel, vi Deus face a face e sobreviveu. E é interessante que lá, logo após, no capítulo 33, versículo 1, nós encontramos ele erguendo os olhos e vê o irmão vindo com 400 homens. Ele já não estava mais tão angustiado como antes, porque a experiência dele em ver a face de Deus deu a ele uma paz sem igual. A paz de Cristo excede todo entendimento. Esta é a grande verdade. Ele agora estava bem com Deus. A sua relação com Deus estava sem nenhuma sombra de dúvida. Ele não vivia mais atormentado quanto à dúvida. Ele tinha certeza de que Deus o havia perdoado. A certeza que Deus o perdoou é a mudança do nome de Jacó para Israel. Como homem lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó, ele tinha certeza de que Deus estava com ele, mas mesmo assim ele tomou algumas medidas. Ele organizou o clã, organizou ali, as esposas e os filhos em ordens ali, e ele foi à frente. Vemos que realmente Jacó, ele tinha mudado, houve uma mudança. O texto bíblico diz em Gênesis 33 de que ele ia prostrando-se até se encontrar com o irmão. Ele se prostrou 7 vezes até se encontrar com o irmão. É interessante que em Gênesis capítulo 27, versos 27 a 29, nós encontramos ali a bênção de Isaac, que era para Esaú, mas que Jacó se apossou. E ali vemos que Jacó foi abençoado 7 vezes pelo pai. Exatamente o número de vezes que ele se prostra diante do irmão. Isso é algo muito interessante. Também encontramos ali no versículo 29 do capítulo 27, onde o Isaac dá a bênção, nós encontramos o verso 29 dizendo que povos, nações iriam reverenciá-lo. E também é dito ali de que os irmãos, os filhos da mãe dele, iriam encurvar-se diante dele. Mas na realidade quem se encurva, quem se prostra é Jacó diante de seu irmão. E vemos também que Jacó, ele deu presentes ao irmão. De uma certa forma, nós percebemos que Jacó está tendo uma atitude muito interessante, porque ao ele agir dessa maneira, era como se ele estivesse tentando restituir o irmão da bênção que ele havia se apossado. Percebe? Ele está tentando restituir o irmão. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você dentro desse contexto. Muitas das vezes nós somos perdoados por Deus e Deus nos perdoou, mas no passado nós fizemos alguma coisa que de uma certa forma prejudicou outra pessoa. E Deus nos perdoou e isso mudou a nossa mente, mas
a atitude de uma pessoa que realmente foi perdoada é também uma mudança de comportamento. E quando há possibilidade de restituir aquela pessoa que foi lesada por nós, nós devemos agir assim. Isso é algo bastante interessante. Olha só a história de Zaqueu. Está lembrado? Quando Jesus entrou na casa dele, quando ele foi realmente assim, ele foi alcançado pela graça, quando ele se sentiu perdoado por Deus, ele disse: Senhor, se em alguma coisa tenho roubado, defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Percebe? Aqui ele está dizendo que ele resolve então restituir. E aqui era a tentativa de Jacó para com Esaú, de restituir aquilo que ele havia se apossado, que não lhe pertencia, a bênção. Isso é algo muito importante e algo que nós devemos tomar para a nossa vida. Às vezes nós fazemos coisas que acabamos prejudicando outras pessoas. E se você prejudicou alguém, se Deus te deu o perdão e se você tem a oportunidade de consertar, vai e conserta. Isso é algo muito interessante. Também quero chamar a sua atenção para, já partindo para o final, é porque lá em Gênesis 32, versículo 30, nós vemos Jacó dizendo que viu Deus face a face, né? Peniel. E quando nós chegamos aqui no capítulo 33 e nós encontramos, né, a experiência dele com o irmão, nós vemos aqui no versículo 10, onde o Jacó ele diz para o irmão, olha o que está escrito no verso 10: mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Percebe? É interessante que lá, né, a experiência, né, Peniel, Gênesis 32, verso 30, ele viu Deus face a face. E aqui no versículo 10, ele disse que vê o rosto do irmão como se tivesse contemplado o rosto de Deus. O que isso mostra? Há uma ligação entre esses dois relatos. E a ligação é que em Gênesis 32, versículo 30, ao ele declarar que viu o rosto de Deus e sobreviveu, é ele declarar que foi perdoado por Deus. E esse perdão o preparou para esse reencontro. E quando ele diz aqui no versículo 10 que viu o rosto do irmão como se tivesse visto o rosto de Deus, é exatamente a ideia de que o irmão também o perdoou. Ou seja, ver o rosto de Deus é como ver o rosto da misericórdia, é como ver o rosto do perdão. Sabe? E é interessante que nós devemos olhar para os nossos irmãos como se estivesse olhando para o nosso Senhor, agir com Ele como estivesse agindo para com o nosso Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você, nós devemos sempre estender o perdão, porque quando nós perdoamos, as pessoas irão ter uma visão melhor de Deus. Isso mostra que agora Jacó ele tinha um entendimento maior da graça e da misericórdia de Deus. Agora ele entendia o que verdadeiramente era a graça de Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.